Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ou seja, eu espero que você realmente esteja excelentemente bem, tá? Muito bem, vamos à nossa primeira aula do módulo 2, onde nós vamos tratar sobre operadores matemáticos e a ordem de cálculo. Eu já deixei algum material para vocês lá na área de alunos, onde nós temos essa planilha, operadores matemáticos, e eu coloquei também um PDF, tá? Para um resuminho para facilitar a sua vida. Muito bem, gente. Quando nós queremos realizar alguma operação matemática, assim como a gente faz numa calculadora, sei lá, na mão, né? A gente usa os operadores, os sinais, né? O mais, menos, multiplicação, divisão, exponenciação, a barra para divisão. Tem alguma diferencinha, é que aqui é o asterisco que multiplica e a barra que divide, tá? E o acento circunflexo aqui é o que vai fazer a exponenciação. Mas nós vamos ver isso parte a parte. O que eu quero mostrar para vocês aqui também é a importância de a gente entender a ordem das operações matemáticas. Então, se a gente olhar nesse quadro que tem aqui, eu vou começar de baixo para cima, tá? Então, a última operação matemática que é realizada, quando eu tenho várias operações juntas, é a adição e subtração. Não é porque a adição vem primeiro e a subtração depois, que primeiro a adição e depois a subtração. Não, tá? O Excel, ele, quando eu tenho várias operações matemáticas do mesmo grupo, tipo adição, subtração, mais, menos, mais, assim por diante, ele vai executando da esquerda para a direita. Então, sempre da esquerda para a direita, tá? E é lógico, respeitando a ordem delas. Então, o último que ele é feito é adição e subtração, depois vem a multiplicação e divisão em penúltimo, antepenúltimo a exponenciação, e em primeiro lugar, gente, é a porcentagem, tá? Eu vou explicar isso para vocês, não se assustem que lá no ensino fundamental a gente não coloca isso como primeiro, né? Mas é a porcentagem que ele faz primeiro. Eu vou explicar para vocês direitinho, vou provar por A mais B que é a porcentagem, tá? E aqui, quando eu tenho uma operação matemática que eu desejo alterar essa ordem, então eu tenho 1 mais 2, 1 mais 2 mais 3, dividido por 5, por exemplo. Então, se eu quero primeiro fazer a adição e subtração, então eu coloco envolvo entre parênteses. A regrinha da matemática lá, que tinha parênteses, chaves e colchetes, né? A diferença é que aqui no Excel não tem chaves e colchetes, é só parênteses. Parênteses que é feito, então ele é feito de dentro para fora. Mas a gente vai esmiuçar cada um. E para relembrar isso aqui, lá na escola a gente aprendia o PENDAS, né? Que era o parênteses, exponenciação, multiplicação, divisão e adição, subtração. Eu acrescentei mais um pezinho aqui, aí ficou PEPENDAS, que é a porcentagem aqui. Muito bem, vamos para a segunda planilha e vamos colocar a mão na massa. Então, um exemplo aqui, eu quero fazer essa continha. Coisa simples, né? Sempre que eu vou realizar uma operação matemática, gente, eu começo com um sinal de igual. Dá para começar com outros? Dá. Dá para começar com mais, com menos, só que eu não gosto porque pode alterar o resultado, tá? Então, acostumem sempre começar com igual. Então, eu vou digitar igual e 1 mais 2, como está ali no quadrinho. O resultado vai ser 3. Aqui embaixo, gente, tem uma função que está mostrando a fórmula que eu coloquei aqui, tá? Então, isso aqui é uma fórmula. Por quê? Porque eu não estou usando nenhuma função do Excel, é uma fórmula. Eu também posso, em vez de digitar o valor, como eu digitei aqui, dizer onde o valor está. Então, igual, vou dizer que é este valor mais este valor, tá? O resultado vai ser 3. Mesma coisa. Então, eu posso dizer qual é o valor numa fórmula ou numa função, ou eu posso dizer onde está esse valor. Então, aqui eu disse qual o valor e aqui eu disse onde está o valor. Legal. A subtração. Gente, mesma coisa, né? Igual 2 menos 1. É o hífen que eu uso, tá? O resultado está lá. Ou eu posso dizer onde está. Então, 2 menos o valor que está aqui em cima. Pronto, está resolvido. A multiplicação. A multiplicação não é o xizinho, tá? É o asterisco. Então, igual 2 vezes 3. Está lá o resultado, 6. Ou eu posso dizer onde está, igual a esse valor, vezes este valor aqui. Pronto, o mesmo valor, beleza? A divisão é a barrinha. Então, igual 4 dividido por 2. Pronto, está lá o resultado. Ou igual 4 dividido por 2. Opa, aí já vai digitando, né? Está lá, o mesmo valor. Tá? E a exponenciação, gente? A exponenciação
é um pouquinho, tem umas coisinhas aqui que a gente digita, ela não aparece, fica uma coisinha meio esquisita. Por exemplo, eu quero fazer 3 elevado a 2, então é igual 3. Aí agora eu vou clicar Shift, o meu teclado, né? O meu teclado, o acento circunflexo está em cima do acento tio. Se o teu teclado for diferente, localiza onde é que está o circunflexo. Alguns notebooks com a tecla FN, né? Mas ele vai estar em alguma teclinha. Então, se ele está em cima, eu preciso usar ou a tecla FN, depende se é um notebook, ou a tecla Shift. No meu caso, ele está em cima do tio, então eu vou usar Shift e o circunflexo. Nota que ele não apareceu, eu já digitei, ele não está aparecendo ainda. Agora, quando eu digitar o 2, aí ele já vai aparecer, tá? Mas eu quero que apareça na hora, não tem problema. Digitei o acento circunflexo, agora eu vou fazer um espaço. Aí ele aparece, aí digito 2 e está lá o valor, tá? Então é tranquilo. A única coisa que ele não, parece que tu digitou, ele não apareceu, né? Igual o 3 opa, foi 2 vezes, elevado ao 2. Tá lá, o resultado é o mesmo, tá? A diferença é que aqui em cima eu fiz informando o valor para a fórmula e aqui eu fiz dizendo onde está o valor para a fórmula. Essa é a diferença. Aqui, gente, agora aqui vamos entender um pouquinho a ordem de cálculo, né? Aqui eu tenho uma continha simples, igual 1 mais 2 vezes 3. Então, o que ele vai fazer primeiro aqui? Olha só, eu tenho uma adição e eu tenho uma multiplicação. Se eu for olhar lá no meu perpendas, a multiplicação vem antes da adição. Então, o que ele vai fazer? Deixa eu dar um Enter aqui para a gente acompanhar no vermelhinho aqui. Vermelhinho que ele vai fazer primeiro, tá? Então, primeira coisa que ele faz, 2 vezes 3. Legal. Aí, lá embaixo eu tenho 1 mais 6. Então, 1 mais o 6. 1 mais 6, 7. Então foi essa ordem que ele fez. Primeiro ele fez a multiplicação, tá? Agora, e se eu quisesse fazer primeiro a adição, Prado, como é que eu faço? Simples. Ó, igual, abro parênteses, 1 mais 2, fecho parênteses, vezes o 3. Dou Enter, pronto. O que ele vai fazer primeiro aqui? A multiplicação, ela precede, né, a adição. Eu deveria fazer a multiplicação primeiro. Porém, eu tenho um símbolo aqui, o parênteses, que ele altera essa ordem das operações matemáticas. Então, o parênteses tem esse poder de alterar a ordem, mudar a ordem. Então, aqui, ele vai fazer primeiro o que está entre parênteses, que é 1 mais 2, e na sequência, esse 1 mais 2, ele multiplica por 3, tá? Essa é a ideia. Agora aqui, eu tenho igual 1 mais 2 vezes 3 elevado a 4. Enter. O que ele faz primeiro? Se eu for olhar lá o meu perpendas, exponenciação. Então, exponenciação 3 elevado a 4, que dá 81. Depois ele vai fazer a multiplicação, então 2 vezes 81, 162. E por último ele faz a adição. 1 mais 162 igual a 163. Agora aqui nós temos um outro caso um pouquinho mais bonitinho, né? 2 vezes, abre parênteses, 3 mais 1. Agora perdi ali, vamos lá, elevado a 4, é isso? Fecha parênteses, elevado a 4. Tá lá. Olha o que ele está fazendo aqui, gente. Eu tenho 2 parênteses. Então, quando eu tenho parênteses, eu já sei que ele vai fazer o que está dentro de parênteses. Só que eu tenho um parênteses dentro do outro. Qual que ele vai fazer primeiro? Esse de fora ou esse de dentro? O Excel sempre vai fazer de dentro para fora, tá? Sempre de dentro para fora. Não vai fazer em qualquer ordem. Então, se eu tenho mais de um parênteses, qual que ele vai fazer primeiro? 3 mais 1. Deixa eu clicar fora aqui. Então, ele vai fazer o 3 mais 1, que é igual a 4. Agora, o que ele vai fazer? O que está no outro parênteses. Ele esquece a exponenciação lá. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. E agora sim ele vai fazer a exponenciação. 8 elevado a 4, que dá 4.096. Tá? Essa é a ideia. Vamos ver um outro exemplo, que é 2 vezes, abre parênteses, 3 mais 1 elevado a 4. Olha lá, o que ele vai fazer primeiro? O que está dentro do parênteses. 3 mais 1. E agora, o que ele vai fazer? Tem multiplicação e tem exponenciação. Perpendas, então, a exponenciação, que é a potenciação, né?
não, a exponenciação, perdão, a potência. Então, 4 elevado a 4 dá 256 vezes 2, 512. Essa é a ideia. Agora aqui nós temos um caso de porcentagem. Então, é igual 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 10. Agora eu vou colocar o símbolo de porcentagem, tá? Tá lá. Então, o que ele faz primeiro? A porcentagem, aquele símbolozinho de divisão ali, uma divisão, né? É que o 10 está sendo dividido por 100. Então o Excel, dentro da hierarquia, lá ele sempre vai fazer essa operação matemática primeiro, tá? Então aqui como é que vai funcionar? Eu tenho multiplicação, exponenciação e porcentagem. Se eu tiro a porcentagem, a exponenciação seria em primeiro. Mas como eu tenho a porcentagem, então em primeiro vai fazer a porcentagem. 10 dividido por 100 dá 0,1. 2 vezes 3 elevado a 2. O que ele faz primeiro? 3 elevado a 2, que dá 9. Agora o que eu tenho? Duas multiplicações. Qual que eu faço primeiro? Muda alguma coisa? Muda, gente. Muda. Vou mostrar para vocês no último, na última planilha ali que muda, tá? Olha lá. 2 vezes 9, esquerda, primeiro 18. E agora ele multiplica pelo 0,1 que dá 1,8, tá? Muda bastante esse negócio da esquerda para a direita. Vamos lá. Próximo igual 2 vezes 3, elevado a 2 vezes 10%. Cadê a porcentagem? Está aqui. Está lá. 3,6. O que ele vai fazer primeiro? Então, o que ele vai fazer primeiro? Porcentagem. Poderia fazer o que está no parênteses primeiro? Poderia. Não, isso não vai mudar nada, tá? Porque porcentagem, na verdade, é só para mostrar que é 0,1, para eliminar o símbolo de percentual. Então, fez aqui, agora faz o que está dentro de parênteses, faz a exponenciação e faz a multiplicação. Bem simples, tá? Aqui, gente, eu trouxe aqui um momentinho para a gente refletir, ó. O que eu vou pedir para vocês? Analise essa expressão aqui, 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2. Analise essa expressão, faz uma pausa no vídeo e tenta fazer isso de cabeça. Por quê? Porque é importante que a gente exercite nosso cérebro, né? Que a gente está tão acostumado com calculadora, com computador, notebook, que a gente acaba perdendo um pouquinho essa capacidade de raciocinar. Não, é que na verdade a tecnologia ela é boa, né? Mas ela acaba deixando a gente meio vadio, digamos assim, em termos de pensamento, né? A gente acaba até perdendo a confiança nos nossos cálculos, porque está tão acostumado com o calculador. Então, qual será o resultado aqui dessa expressão aqui? 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2 entre parênteses. 1 ou 9? Então, você vai me dizer se os dois resultados estão corretos ou nenhuma das alternativas. Faz uma pausa, faz esse exercício mental e depois volta aqui para a gente pegar a explicação. Muito bem, gente. Já que você já fez a pausa, já tem o resultado, vamos ver quem apostou no 1, quem apostou no 9. Vamos entender essa operação aqui. O que eu tenho? Eu tenho aqui, eu vou colocar tudo do ladinho aqui, tá? Ó, eu tenho entre parênteses, então entre parênteses faz primeiro, 3, beleza? E eu tenho aqui 6 dividido por 2 vezes o 3, então eu vou fazer assim, 6 dividido por 2 vezes agora o 3, né? Então eu tenho agora uma divisão e uma multiplicação. O que eu faço primeiro? Muita gente vai lá, multiplicação e divisão. Aí vai fazer o quê? Vai fazer 6 dividido por 6, né? Se fizer a multiplicação primeiro, 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. Aí seria a resposta A. Beleza? Vamos lá. Agora eu poderia fazer diferente. Eu poderia fazer 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Tá? Então essa seria a outra resposta, 1 ou 9. Agora, qual que é a correta? Quando eu tenho do mesmo grupo aqui de operações matemáticas, eu tenho divisão e multiplicação, o mesmo grupo. Qual que eu faço primeiro? Eu faço da esquerda para a direita. Então, da esquerda, 6 dividido por 2, 3, vezes 3, 9. Esse é o resultado. Vamos confirmar? Igual 6 dividido por 2, vezes 1 mais 2. Fecha parênteses, o resultado é 9. Tá? Então, esse é o resultado correto. Isso aqui, eu já vi erros de cálculo que a pessoa entende aquele grupo, né, multiplicação e divisão. Opa, multiplicação primeiro e divisão depois. É da esquerda para a direita, quando é o mesmo grupo, tá? O mesmo caso se aplica à subtração e adição. Não é primeiro adição e depois subtração. É da esquerda para a direita. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima aula.